Gostaria de falar para vocês um pouco sobre o princípio da celeridade no processo penal. Nós precisamos entender que no direito, muitas vezes, as expressões são usadas, repetidas, até consolidadas, sem que muitas vezes haja uma adequada reflexão, o que podem gerar distorções. Por esse motivo é que há um estudo necessário sobre a aplicação, seja pela doutrina, seja em precedentes de tribunais, do princípio da celeridade. Um princípio que foi incluído no artigo 5º apenas com a emenda 45 em 2004. E quando eu digo que ele foi incluído, a maneira como muitos tratam o princípio não é exatamente a forma como nós vamos ver na redação do inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Em primeiro lugar, o tempo do processo, para muitos indivíduos que não são versados em direito, acaba frustrando, porque há uma expectativa de resposta que coincida com o interesse imediato da satisfação do direito, dele, leigo, dele, jurisdicionado. Mas é importante a compreensão de que o processo ele vai ter o seu tempo. E a redação que nós temos hoje no inciso 78 é extremamente feliz, porque não impõe para o processo uma tramitação célere. O que impõe para o processo é que haja uma duração razoável. Qual é a diferença? A diferença é que nós jamais podemos permitir que, a pretexto de se impor celeridade, ocorra um assodamento do processo e, com isso, um esvaziamento das garantias individuais inerentes a um processo, principalmente a um processo democrático. A duração razoável, principalmente no processo penal. Por que principalmente no processo penal? No processo civil, nós temos 2 particulares como regra e, além disso, o direito material representa a satisfação de direitos humanos, a saúde, a educação. Na área criminal, nós vamos ter um direito material que vai impor ou não sanção. E vamos ter um processo em que as partes são, de um lado, o Estado, do outro, o indivíduo. Isso são 2 elementos indispensáveis para nós estabelecermos uma reflexão desse tempo do processo. Se no processo civil a eventual celeridade é indispensável para a satisfação desses possíveis direitos humanos representados pelo direito material não penal, isso não ocorrerá na área criminal. Nós temos apenas um titular de direitos humanos no processo penal, que é o polo passivo, indiciado, acusado. Alguns de vocês podem perguntar, e a vítima? A vítima, se foi vítima, isso ficou no passado. O processo penal não tem o condão de reparar, de ressarcir, de restabelecer aquele status quo que foi abalado por um eventual crime. O que nós temos é uma estrutura que vai aplicar a punição naquele indivíduo contra quem possam pesar provas da prática do crime. Nesse contexto, nós vamos ter então Estado e indivíduo, uma condição de desigualdade, em que os direitos humanos, por óbvio, eles terão aplicação. Os direitos humanos vinculados ao processo penal terão aplicação para esse polo passivo, indiciado, acusado. Não podemos falar em direitos humanos para a estrutura de poder do Estado. Rapidamente, para esclarecimento, eu estou deixando aí de fora da nossa análise as ações penais de iniciativa privada, porque pessoalmente eu entendo que o Estado deveria transformá-las todas em ação de iniciativa pública condicionada, porque não vejo que seja salutar permitir que um particular faça vingança privada pelas mãos do Estado, tenha essa autonomia. Voltando à nossa análise, duração razoável do processo, prevista no inciso 78, acomoda todas as garantias e direitos previstos para o processo. Existe previsão de celeridade? Existe. Uma celeridade secundária à duração razoável do processo, que tem um enfoque em evitar desperdícios de tempo, ou seja, que uma eventual má gestão ou questões técnicas de gestão
como, por exemplo, uma grande evolução no sentido estrutural de evitar o desperdício do tempo, que é a morosidade absolutamente prejudicial para o processo. Um exemplo é a digitalização de autos, os processos eletrônicos, que fazem com que a circulação entre tribunais, principalmente dos tribunais locais para os tribunais superiores em Brasília, não demande um grande gasto de tempo. Então fiquem bastante atentos. O processo, ele não pode contemplar desperdícios de tempo, mas o tempo necessário para a satisfação dos direitos humanos inerentes a um processo democrático, a um processo penal democrático, eles são essenciais e não por outra razão. A referência que nós temos como princípio é o princípio da duração razoável do processo. E como conteúdo desse razoável está a acomodação desses conteúdos que a própria Constituição introduziu no ordenamento, que são direitos humanos positivados como direitos fundamentais do polo passivo no processo penal. Obrigado e espero que eu tenha contribuído com vocês com essa reflexão.